Continuando a série O Bebê Chegou, a gente vai conversar agora sobre as consultas pediátricas. Tá aí um assunto extremamente importante, né, que é a escolha do pediatra, né, que muitas vezes aconteceu enquanto a mulher ainda era gestante, enquanto o bebê estava sendo aguardado, mas aí, depois que o bebê chegou, tem que escolher de algum jeito. Se não escolheu antes, vai ter que escolher nesse momento. E aí, depois que o bebê chegou, você precisa levá-lo a uma consulta inicial e tudo mais, para saber como é que funciona todo esse trâmite. A gente está recebendo mais uma vez aqui, doutor Moisés, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo a Mulheres mais uma vez. Obrigado. Para esses esclarecimentos que são tão importantes para as mamães, os papais, seja de primeira, de segunda, de terceira viagem, as dúvidas sempre aparecem, né? Não interessa a viagem, a gente precisa saber direitinho o caminho, como viajar, tudo, né? Como viajar. É verdade. Agora, o bebê saindo do hospital, lá ele já vai ter a assistência hospitalar e o pediatra, que normalmente é o da própria maternidade. Existe a chance, esse pediatra aquele da maternidade chama-se neonatologista. Certo. Existe até a chance da equipe obstétrica já contar com o neonatologista que vai fazer o acompanhamento. Mas normalmente as maternidades contam com uma equipe de berçário muito boa, preparada, que dão esses primeiros cuidados e as primeiras orientações para o bebê, para essa mãe, para o pai, para a família, do que precisa ser feito na maternidade e já alguma coisa preparando para essa mãe sair da maternidade. Porque ela não vai sair da maternidade para o consultório do pediatra. Então é uma coisa engraçada. Vai para casa. Pois é. E vai esperar pelo menos uma semana, né? Isso é o que deveria acontecer e que acontece na maior parte das vezes. Mas algumas vezes a situação é tão... A mãe está tão ansiosa e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, que eu já tive situações de a mãe sair da maternidade, passar na consulta, no consultório, para depois ir para casa. É mesmo? E isso acaba sendo, às vezes, interessante para relaxar e acalmar a mãe, mas para a gente acaba pecando um pouquinho. Porque para eu poder te orientar, eu preciso conhecer algumas coisas da rotina do seu bebê em casa. Ah, então se você não sabe como você vai lidar com ele, fica difícil falar Por isso, a qualquer coisa. primeira consulta de rotina do bebê com o pediatra, a gente sugere que seja entre 7 e 15 dias de vida. Certo. Entre 5 e 15 dias de vida. Porque deu tempo de ficar 3 ou 2 dias. 2 dias se o parto foi via vaginal, se o parto foi cesariano, parto cirúrgico, 3 dias na maternidade. Fica uns 4, 5 dias em casa. E aí começa a conhecer a dinâmica do bebê. E você começa a ter dúvidas, porque o que acontece? É só no dia a dia que as dúvidas aparecem, né? Você está na maternidade. Você está lá descansando, entre aspas, foi a cirurgia, o parto, trazem o bebê para mamar. Ele já está limpo, ele já está com banho tomado, ele já fez o seu cocô, seu xixi, aí você põe ele para mamar. Esse é o momento de, às vezes, alguma dificuldade, uma adaptação, mas que se resolve. Legal. E agora? Devolve para o berçário. Se você não faz o alojamento conjunto, devolve para o berçário. Para casa, você leva o bebê. Você não leva o berçário. Não vai junto. Não, o berçário não vai. E se o berçário não vai, quem tem que tomar conta acaba sendo o casal, a família, os avós que vêm às vezes ajudar. E aí a gente precisa mesmo de uma orientação dentro da maternidade para esses primeiros dias. É muito comum a gente encontrar as mães dizerem isso, né? Nossa, quando a gente chega em casa, é a gente pela gente mesmo. É uma maravilha ficar na maternidade, quanto mais tempo melhor, porque lá são eles que limpam, eles que dão banho e tudo mais. É muito comum a gente encontrar isso, mas ao mesmo tempo é uma facilidade que a mãe precisa até para desenvolver o período da amamentação com mais tranquilidade, porque ela não tem essa preocupação desses outros cuidados básicos do bebê também, né? Isso. E ali ela tem com certeza quem ajude. Quando ela vai para casa, até por conta da licença paternidade ser pequena, 3 dias só. 3 dias, é pouquíssimo. E a gente já tem trabalho, já tem gente tentando estender isso para 15 dias, o que também é pouco, porque o pai não tem só as obrigações, o pai também pode ter o direito de curtir a família, de ficar, e também de, nesses primeiros dias, fazer as coisas que podem ser feitas por ele, facilitando para essa mãe o cuidado com o aleitamento materno. E o que a gente está percebendo cada vez mais é que os pais querem participar. Eles querem estar do lado, eles se sentem tão responsáveis e tão merecedores dessa graça de poder estar com o bebê, do que tanto quanto a mãe, né? Isso é uma coisa super engraçada. A gente observa, às vezes, não na consulta de recém-nascido, mas em umas consultas posteriores, que quem traz a criança para consulta para a gente é o pai. Ah, é? Sozinho. Aí ele vem,
conversa, fala, tudo, não sei o que, a gente discute, eu examino o bebê, ele veste o bebê com uma habilidade grande e tal, terminou a consulta, vai terminar, vou orientar, mais alguma dúvida? Ele fala, pera um minutinho, aí ele vai no bolso, tira o papel que a mãe escreveu, ou o smartphone, com as dúvidas, e aí fala assim, deixa eu ver, porque se não tiver tudo conferido, quando eu chegar em casa, ainda bem que ela não sabe Krav Maga, porque se ela souber Krav Maga, pelo amor de Deus, eu vou pro chão, né? E aí, o que acontece? Ele já está conseguindo participar da consulta, e muitas vezes eu estou no meio da consulta, que vem o casal, é muito legal, porque o que a gente tem observado, isso eu observo no meu consultório já há algum tempo, o casal vindo para a consulta. Enquanto eu estou conversando com a mãe, muitas vezes é o pai que está tirando a roupa da criança, vestindo a criança, e a gente consegue trocar isso de uma forma bastante interessante. Que legal. Bom, voltando à maternidade, esse primeiro pediatra ou a pediatra que tem contato com a criança é responsável pelo histórico que é feito durante os primeiros dias de vida dela, que é o tempo em que a criança e a mãe permanecem ali na maternidade. Isso. Essa informação tem que chegar até o pediatra que a mãe e o pai escolheram, né? Isso. Esse pediatra não necessariamente é o da maternidade. Então, ele precisa dessas informações. Eu vou perguntar, como é que nasceu? Foi tudo em ordem? Aconteceu alguma coisa? Na alta da maternidade, é importante que os pais confiram que alguns documentos estão sendo entregues. Certo. Então, o primeiro é o documento de nascido vivo, que vai fazer com que, a declaração de nascido vivo, que essa criança vai poder ser registrada. Né? Toda criança tem direito ao nome, sobrenome, enfim. Esse registro é importante. Aliás, só fazer um adendo aqui, enquanto a gente está conversando, estão aparecendo essas informações aí na tela. De repente, se você está esperando o seu filho, você não quer esquecer de nada, são muitas as informações, a gente tem que lembrar de muita coisa, é uma dica que eu dou por lembrar disso, né? Afinal de contas, acabei de passar por isso. Então é interessante que as pessoas até anotem. A gente colocou em forma de lista mesmo na sua tela para facilitar. Então anote esses dados, o que é realmente necessário, a gente colocou aí tudo escritinho para facilitar. Podemos continuar. Junto com isso vem um cartão, onde vem os dados do parto. Tá. Nesse cartão está escrito se o parto foi normal, cesariana, quantas semanas de gestação teve o bebê, o peso, a estatura, o perímetro do crânio e o perímetro abdominal do bebê, o perímetro torácico do bebê, medidos na hora que nasceu, o peso da alta, quanto teve na alta, a tipagem de sangue da mãe, do bebê, se esse bebê teve icterícia, se foi feito o teste do olhinho, se ele é positivo ou não, se deu certo ou não. Enfim, esses cuidados que são feitos, isso é trazido, levado para casa. Certo. Normalmente, de rotina, é feita na maior parte das maternidades a vacina BCG contra a tuberculose e a primeira dose da vacina de hepatite B. Então o bebê já sai com uma carteirinha de vacinação também. Com isso carimbado, para ele saber que isto já foi feito e é levado, então, junto com o bebê. Tá. Isto tudo, tirando essa declaração de nascido vivo, é interessante que os pais tragam na primeira consulta. Tá, mas ainda tem o teste da orelhinha. Assim, isso, né? Na maternidade, na própria maternidade, é feito o teste da orelhinha, o teste do pezinho, tá, que o resultado sai um tempo posterior, mas o teste do pezinho, ele te traz um comprovante que o teste foi feito. O teste da orelhinha vem só assim, passa ou não passa, se passa, está tudo em ordem, se não passa, tem que ser repetido depois de algum tempo. Certo. Ok, aí chegando no pediatra, existem algumas coisas em que a mãe, nesses primeiros dias em que o bebê está em casa, precisa ficar atenta. Quais são esses principais assuntos? O principal mesmo é conhecer a rotina do bebê. Até há um bom tempo atrás existiam aqueles 45 dias que eram conhecidos como resguardo. O que é o resguardo? O resguardo é um período onde o bebê fica em casa, se acostumando com funções que dentro do útero não eram responsabilidade dele, agora passam a ser. Ele respira, ele faz xixi, o coração dele é bombado por um sangue que não vem da mãe, o sangue é próprio dele, então ele precisa se oxigenar de forma adequada, ele faz cocô, faz xixi, ele dorme, tudo isso ele não tinha dentro do útero. Vão dar banho, vai vestir uma roupa, vai ter frio, vai ter calor, vai ter cólica, vai ter gases, vai ter fome, todas essas sensações, a mãe precisa estar atenta para que nesses 40 dias, para ele e para a mãe. Para a mãe também. Porque até lá ele estava guardado dentro do útero. Tudo que ele precisava estava lá. Tá. Então, durante esse período, essa mãe vai começar a aprender a conhecer, e esse casal vai começar a aprender a conhecer o seu bebê, a conhecer as reações, a saber o que faz bem, o que faz mal, o que ele tem.
É importante que quando nasce um bebê, e essa é uma orientação que eu falo sempre, em todas as primeiras consultas de recém-nascido eu faço isso, mesmo quem não vem na primeira consulta de recém-nascido, passa, sei lá, com 2, 3 meses, vem passar numa consulta comigo, eu repito isso, porque sempre é importante, eu falo sempre assim, olha, vou passar para você o que eu acho que é a orientação mais importante da minha primeira consulta de recém-nascido. Junto com o aleitamento materno exclusivo, tão importante, mas o aleitamento materno um dia para, isso que eu vou falar vale para a vida toda. Toda vez que nasce um filho, você precisa aprender a fazer um exercício dificílimo, mas fundamental para a boa vida biopsicofísico-social da família. Você precisa aprender a diferenciar o que é problema seu do que é problema dele. O seu problema você resolve em você, o problema dele você resolve nele. Todas as vezes que você tentar resolver um problema seu nele, você não resolve o seu problema, cria um problema para ele que vai ser seu próximo problema. Super prático. Eu não aguento ouvir meu bebê chorar. Na verdade é uma equação muito Esse é um problema seu. Fácil, né? É uma ansiedade sua. Aí quando ele chora, eu nem quero saber o que ele tem. Eu quero fazer ele parar de chorar. E aí é aquela ligação que eu recebo à noite, às vezes, ou no consultório, ou um e-mail, ou alguma coisa assim. Olha, ou na consulta, olha, eu não aguento mais. Ele está chorando muito. Eu já fiz tudo que eu podia fazer e ele não parou de chorar. Então, pera lá. Vamos entender por que é que ele está chorando. Se você conseguir entender o porquê de ele estar chorando, você vai resolver o problema dele. A hora que você resolver o problema dele, acabou o choro. E se a pessoa realmente tivesse feito tudo, o bebê já teria parado de chorar. Ou então você não teria mais o que fazer, né? Ou então tem alguma coisa muito importante que precisa ser avaliada imediatamente. Ou por mim ou pelo pronto-socorro. Mas nessa hora realmente bate aqueles desesperos em que a gente acaba exagerando um pouco, Isso, né? E aí na hora que bate o desespero, você perde o raciocínio, você perde a razão e você começa a tentar resolver o seu problema. Então, observa o bebê. Olha como é que são as reações dele. Se ele tem algum horário de preferência para o banho, para dormir, para mamar. Por exemplo, tem criança que toma banho, mama e relaxa. Essas crianças são interessantes que elas tomem banho à noite, porque aí ela vai esticar um pouquinho mais esse banho, esse sono. Tem criança que toma banho, mama e desperta. Essas você dá banho de manhã, porque aí elas vão despertar e quando chegar mais à noite, porque é importante que essa criança aprenda que nesta casa de seres humanos normais, de dia se acorda e à noite se dorme. Porque se ela dormir e esticar muito de dia, corre sempre o risco de encurtar muito à noite. E essas informações vão ser trazidas nessa primeira consulta. E o pediatra vai perguntar sobre tudo isso. E essas informações ele vai anotar e a partir daí estabelecer um planejamento de vida feliz e saudável para essa família. Mas para eu poder ter essas respostas, você precisa observar. Muita coisa você acaba deixando passar, uma ou outra coisa, porque não deu tempo de você observar. E aí você vai começar a prestar atenção e volta a comunicar. Mas, com certeza, o que é mais importante, o casal acaba observando. Nesse momento de observação, é muito comum que a mãe acredite que todo e qualquer choro, ou pelo menos a maioria dos choros do bebê, é fome, né? Isso. Por isso é muito importante entender muito daquilo que a gente falou no programa a respeito de aleitamento, na semana passada, do dicionário, né? Aleitamento materno exclusivo. Exclusivo quer dizer, não é para dar água, não é para dar chá, não é para dar suco, né? Até o 6º mês. Assim como livre demanda. Livre demanda quer dizer, quando o bebê pedir, é para dar. Isso quer dizer, quando ele tiver fome, é para dar o peito. Não a qualquer hora que ele chorar. Se ele chorar porque está com a fralda suja, troca a fralda. Trocou a fralda, resolveu o problema dele. Como é que ele está? Tranquilo? Não precisa dar de mamar. Se eu não presto atenção que isso pode ter acontecido, eu vou ficar dando de mamar o tempo inteiro. E aí vem aquelas mães que acham que, olha, meu leite não está sustentando. Olha, meu leite está fraco. Olha, o que está acontecendo porque esse bebê chora o tempo inteiro e eu preciso ficar dando de mamar. Então, calma. É livre demanda, sim. Todas as vezes que o bebê quiser mamar é para dar o seio, mas não quer dizer que todas as vezes que ele chore, ele tenha fome. Então vamos entender por que o bebê chora. Por isso que é tão importante observar, né? E aí trazer isso para consulta. Existem diferenças também nos tipos de choro. Lógico, e aí trazer para consulta. Esta orientação a gente faz na consulta. É interessante que a mãe faça também uma listinha das dúvidas. Olha, cada vez que a dúvida surgir, você vai lá e faz um tópico novo, porque é muito comum a gente chegar na consulta e esquecer metade das coisas que gostaria de perguntar, né? Uma vez escolhido o pediatra, já naquela consulta de 32ª semana da gravidez, onde a mãe foi escolher e já resolveu que aquele vai ser o pediatra, entre a saída da maternidade e a primeira consulta,
esta avaliação já pode estar sendo pedida para esse próprio pediatra. Você já marcou sua consulta, olha, só que a consulta vai ser daqui a 5 dias e eu tenho algumas dúvidas, dá para esclarecer? A princípio, o que não necessitar necessariamente da presença, do exame clínico da criança, de examinar o bebê, dá para ser feito sim. Se não, traz mesmo por escrito no dia da consulta, nenhum problema. Né? A gente traz lá, tem gente que traz 2, 3 folhas de papel escritas. Conforme a gente vai conversando durante a consulta, eu vou fazendo algumas perguntas e dando algumas orientações, metade daquelas dúvidas já foram esclarecidas. Porque as dúvidas, eu pergunto, de quanto em quanto tempo está mamando? De tanto tempo. E à noite? À noite é assim. Mas eu posso deixar ele dormir esse tempo todo à noite? Porque aí eu vou explicar. Não, olha, esse é o intervalo, isso é à noite, é livre demanda. E a gente vai conversando durante a consulta. Então, a primeira parte da consulta, normalmente, o pediatra da primeira consulta, e mesmo das subsequentes, o pediatra leva para fazer perguntas. Eu quero saber algumas coisas. E aí, a segunda parte é assim, bom, depois disso que a gente conversou, quais são suas dúvidas? Aí as suas dúvidas podem ser... Já caíram para 1/3. Ou esclarecidas, ou esclarecidas naquela hora mesmo, ou então, vamos fazer o seguinte, você vai me falando suas dúvidas, eu vou anotar, a gente anota, e aí vamos examinar o bebê. Tá. Depois que eu examino o bebê, eu volto, então, com as suas dúvidas, com o exame do bebê e com as coisas que eu perguntei, a gente consegue preparar uma orientação, ler essa orientação junto com os pais e esclarecer aquilo que não está nessa orientação por escrito. Tá. E para que as mães saibam, então, exatamente os pontos que são mais interessantes e que devem ser observados nesses primeiros dias e nos subsequentes também, para que passe direitinho essas informações para o pediatra, a gente fez também mais uma sequência de informações que você deve prestar atenção, tá? Vamos colocar na tela, que são as informações pedidas pelo pediatra, como, por exemplo, a alimentação, o sono do bebê. O pediatra quer saber a respeito do aleitamento, qual está sendo o intervalo, qual é a duração, se o bebê faz esse mesmo intervalo de dia ou à noite, se oferece um ou os 2 peitos, como é que está o sono do bebê, então, como é que está o sono do bebê tanto durante o dia quanto durante a noite. Tá. Aquela soneca do bebê, ela pode ser utilizada até os 3 anos de idade, depois dos 3 anos de idade não tem mais... Mas o tempo de sono também vai diminuindo até os 3 anos. Também vai diminuindo até os 3 anos. No comecinho o bebê dorme muito, depois ele já vai diminuindo. Com certeza, assim como toda a rotina do bebê vai mudando. Quando o bebê nasce, ele evacua quase a cada mamada e vai chegar com 1 ano evacuando 1 ou 2 vezes por dia. Como é que está, se a vacinação foi feita, se tem a carteirinha para a gente poder comprovar, como é que está sendo, se o umbiguinho já caiu, se ele não caiu, se ele sangra, esse coto umbilical pode sangrar de um pouquinho antes dele cair até 10 dias depois. Então aquele cuidado que é orientado na maternidade pode ser feito posteriormente, até 10 dias depois da queda desse umbigo. Tá. O pediatra vai perguntar qual é o ritmo do intestino, quantas vezes o bebê está evacuando por dia, se ele tem cólica, se tem gases, se está regurgitando ou não, se a urina, como é que está a urina do bebê. Enfim, são dados que esse pediatra pergunta, o horário do banho, como é que está sendo, a alimentação materna, como que está, no sentido de, então quer dizer que essa mãe está tomando líquido suficiente? Porque às vezes não está tomando a quantidade de líquido suficiente e por isso não tem uma produção de leite adequada. Outras vezes a alimentação da mãe pode interferir em alguma coisa no bebê. De repente, aquilo que a gente já chegou a comentar, no caso de uma mãe que o bebê apresenta sangramento intestinal mamando leite materno, uma das primeiras hipóteses é uma alergia à proteína do leite de vaca. E aí eu preciso saber se essa mãe... alimentação da mãe. O bebê não está mamando isso. Certo. Outra coisa que a gente quer saber é a respeito de quadros presentes de patologias na família. Então, por exemplo, se existe quadro de pressão alta, de diabetes, de colesterol, de câncer, de alergia, porque tudo isso na primeira consulta estabelece as possibilidades que esse bebê tem. Então, se eu tenho pai alérgico, mãe alérgica, eu preciso ficar um pouquinho de olho nessa criança. Então, por exemplo, quando eu for introduzir um leite novo, uma alimentação nova, alguma coisa diferente, eu preciso ter certeza que nessa casa não existe grandes riscos de alergia, porque aí a minha transição de leite vai passar a ser mais cuidadosa. Os produtos que a gente utiliza para a higiene do bebê, para limpeza da roupa, para cuidados com a roupa de cama, de banho do bebê, também são mais cuidadosos. Então, tudo isso faz parte da primeira consulta, coisas que o pediatra vai perguntar.
Mas não fiquem assustadas, viu, gente? Eu sei que é muita coisa, é até interessante fazer listas, porque quando a gente coloca no papel, a gente livra a cabeça, né, de ter que ficar lembrando daquela informação, então isso também é importante. Não fiquem assustados, porque o pediatra está totalmente acostumado com essas informações, isso é praxe. Para a gente é muito novidade, mas para o profissional não. Então, a orientação vai ser feita de uma forma muito tranquila. E isso vai entrando na rotina da mãe, da criança, de uma forma tranquila também, né? E, na verdade, essas perguntas que a gente comentou são as perguntas que o pediatra faz para a mãe. Quer dizer, na hora que eu perguntei tudo isso, o que mais pode sobrar de tanta dúvida? Tem dúvidas? Lógico que tem. Ela tem alguma outra coisa que ela se interessa em saber? Aí a gente anota e acrescenta esta informação na hora que for fazer a orientação e a prescrição, a receitinha para esse bebê levar para casa. E para as marcações de consultas, também é interessante que as pessoas tenham aí tranquilidade de horário, né? Não fiquem marcando compromisso muito apertado, porque nesse momento o que importa mesmo é saber como lidar com o bebê. Pois é. Existem algumas dicas que a gente procura oferecer para as mães a respeito de como é que eu vou marcar a minha consulta. Então, por exemplo, na 32ª semana você já escolheu o seu pediatra e ele sabe que ele é pontual, que ele atende no horário. Então você vai marcar a consulta às 2 da tarde, você quer ser atendido às 2 da tarde, você vai ser atendido às 2 da tarde. Mas acontece que eu tenho que ir no meu ginecologista antes de ir na consulta, ou naquele mesmo dia, vou aproveitar a saída e vou junto. Então o que eu faço? No dia eu vou marcar primeiro a consulta com o ginecologista. E ele atrasa 2h30 a sua consulta. Por quê? Porque ele está atendendo uma gestante, porque teve um parto e saiu. Então, tente adequar e não marcar compromissos nem antes e nem depois da consulta. A gente trabalha, a gente vive em São Paulo. Choveu em São Paulo, 2 horas da tarde, quer dizer quase 3h30. Um dia como hoje, por exemplo, tenho certeza que tem muita gente atrasada para muito compromisso. Com certeza. E aí, as pessoas ficam preocupadas e ansiosas e já chegam à consulta, ou já ficam na consulta sabendo que vai ter um compromisso depois, mas ansiosas e já querem resolver aquilo logo. E não tem um aproveitamento daquele tempo com o pediatra. Exatamente. Quando vai marcar uma consulta, converse direitinho. Pode até ligar antes. Fala assim, escuta, como é que está o horário? Está aí? Está tudo certo. Se você sabe que aquele profissional tem esse risco de atrasar um pouquinho a consulta, olha, e aí, está tudo em ordem? Que horário que eu posso chegar? Para não chegar lá já irritado, conversando, aí você chega na sala de espera, tem 8 pacientes ali, você olha e fala, meu Deus do céu, mas o seu horário? Ah não, é porque atrasou, porque o meu eu já cheguei antes, porque ia chover. A pessoa fala o meu horário das 11 da manhã, você já entra em pânico. E isso acontece mesmo com frequência. Então, para que seja aproveitado bastante, isso para marcação de consulta. Quando vai sair de casa, tenha certeza que você está levando os dados da maternidade, as dúvidas que você tem. É legal lembrar se você está levando o bebê. Olha, a gente, né, estou saindo para consulta. Não é né? possível. Não, nunca aconteceu. Se tivesse alguma história que você ia ter que compartilhar, porque ia ser sensacional. Não, mas se dissesse que eu juro, eu nego terminantemente. Mas exames, é assim, tem gente que vem para exame, chega na consulta e esqueceu os exames em casa. Isso é comum. Carteirinha de vacinação. Carteirinha de vacinação. Até cobertor. Várias coisas. Fralda, por sorte a gente tem, pediatra sabe disso, então tem lá o seu estoque de fraldas, seu estoque de algodão, água quente, que dá para ser utilizado durante a consulta, já do próprio pediatra, sabendo que ele tem isso lá na conta. Vamos mostrar então? Desculpa interromper, mas é que tem mais uma coisa interessante que a gente deve mostrar. O que esperar no momento em que a gente chega nessa consulta? Além das perguntas em que o pediatra vai fazer, o que a mãe e o pai devem esperar que esse pediatra faça com o bebê? Que tipo de pergunta, além da anamnese, né, que é a conversa, como é o exame físico do bebê? Então, isso é legal, é bom a gente ter isso anotado, porque a gente vai conseguir esclarecer algumas coisas. Quando a gente pega depois, vamos examinar o bebê. É importante que o bebê seja examinado sem roupa. Porque eu vou olhar todo o bebê, mas, por exemplo, eu oriento sempre assim, deixa o bebê de fralda. Por que vai deixar o bebê de fralda? Para ele não correr nenhum risco de ter um acidente no meio da consulta e a gente, pediatra... Pra conservar o consultório um pouco mais limpo. O consultório e o pediatra, e os pais, né? Os pais também. Muito importante. Então, a gente vai olhar, depois a gente vai tirar essa fralda, mas a primeira parte da consulta é olhar o bebê, chama-se inspeção. O que o pediatra olha quando ele está observando o bebê? Às vezes, num primeiro contato, o bebê está deitado, ele olha, pega o bebê na mão. Ele, além de achar aquele bebê, naquele dia, com toda certeza, naquela hora, o bebê mais lindo do mundo, e é verdade. Porque é verdade, aquela hora, é o mais lindo do mundo, a gente olha a atitude do bebê. Se o bebê tem um tônus muscular bom, se ele está
contraído, se ele tem um choro forte, se tem alguma alteração, a gente já olha ali se tem os 5 dedos nas mãos, nos pés, se na orelhinha não tem um apêndicezinho, se não tem um dedinho a mais, se a cor do bebê tá boa, se ele tá rosadinho, se ele tem icterícia, se ele fica roxinho. Então são coisas que o pediatra observa na inspeção. O tipo de respiração, se tem alguma coisa que ele olha que não está meio, vamos colocar, de acordo com aquilo que ele gostaria de observar. Então essa é a primeira parte. A gente examina o bebê de fora para dentro. Tá. Então quer dizer que a gente vai abrir o bebê depois? Não, ninguém abre o bebê depois. Calma. É só que a gente começa olhando. Complementando essa parte da inspeção, a gente vai começar a fazer a palpação. Alguns movimentos com o bebê então também. A gente mexe no bebê para saber se o bebê não tem, por exemplo, às vezes aparece o bebê nasceu com uma fraturazinha de clavícula. Pode acontecer. Às vezes isso nem aparece. Ou às vezes isso apareceu e a repercussão, essa clavícula, ela se consolida, essa fratura, rapidamente, sem necessidade de muitos cuidados. Normalmente isso já é percebido na maternidade. Na maternidade, tá. Na maternidade sim. Então, você vai olhar, por exemplo, desculpa, vamos voltar um pouquinho para a inspeção. Então, a gente olha o pavilhão auricular para saber se o olhinho, se a orelhinha está perfurada ou não, né? Quando a gente examina a boquinha do bebê, também é uma inspeção. O bebê abre a boca, a gente olha para ver se, de repente, por exemplo, se tem dente neonatal. Tem criança que nasce com dente. Tem, né? Tem e às vezes esse dente tem que ser retirado. Às vezes não. É o pediatra que vai começar a olhar. Então, saímos da inspeção, vamos começar a palpar o bebê, a mexer no bebê. No bebê, quando eu mexo, eu olho para saber se não tem algum barulhinho a mais. Existe uma manobra que o pediatra vai fazer, que se chama manobra de Ortolani, que a gente faz olha, então você está fazendo massagem para saber se, para fazer massagem para a cólica do bebê. Não é Chantala, não é massagem, faz parte do exame clínico, para saber se está tudo dentro do lugar. A gente vai palpar para ver se a gente sente, às vezes, no tórax do bebê, a gente às vezes já sabe, nesta palpação, você sente um sopro cardíaco, alguma alteração cardíaca no bebê. Você, ao invés de sentir só o tum-tum, você às vezes já sente um soprinho. Palpa o abdômen para saber se tem um fígado palpável, se o rim está palpável. O fígado pode ser palpável, o rim nunca. Então, a gente palpa a barriguinha do bebê, tira depois a fralda e palpa para ver se os testículos estão ali, os dois, se o bebê já tem fimose, se tem alguma hérnia, isso na palpação. Saindo da palpação, a gente vai complementar com uma parte que se chama percussão. Então, vamos fazer o bebê de tambor. Não é muito bem assim. Quando você bate a sua mão na água, ou você bate a sua mão numa superfície dura, tanto o som quanto a sensação tátil são diferentes. Então o pediatra, quando ele vai percutir, ele faz um negócio assim, ó, ele pega, por exemplo, ele vai na barriga do bebê com o dedo e ele percute no seu dedo. Para ver o que este som vai para a barriga, ele tem oco ali, tem um tipo de situação. Olha só, que vê como é diferente isso aqui. A gente faz essa percussão e essa percussão. Isto já me dá a diferença do que está acontecendo lá dentro. Eu não preciso abrir o bebê para saber que ali, por exemplo, onde tinha que ter ar, eu estou sentindo alguma coisa sólida. Já palpei e eu vou delimitar isso, às vezes, nessa percussão. E a gente percute isso tudo para saber se existem problemas que podem ser tratados, claro, sempre quanto mais precocemente melhor. Né? Com certeza. Quando eu estou inspecionando, eu posso conversar com o casal. Quando eu estou palpando, eu também consigo conversar com o casal. Depois da percussão, a gente vai partir para a ausculta. A ausculta é onde eu vou mais lá para dentro. Antigamente, olha que história interessante, antigamente o médico não tinha o estetoscópio. Então, como é que ele examinava o seu paciente? Ele colocava um lencinho e orelha encostada no tórax ou nas costas do seu paciente para escutar o coração, escutar a respiração no pulmão. Em 1816, um médico francês chamava Laennec, ele tinha que examinar uma adolescente. Ele ficou meio sem graça, né? Ele falou, meu Deus, eu vou encostar minha orelha no peito dessa adolescente. Isso vai ficar, puxa, como é que eu faço? Ele lembrou de brincadeiras que ele tinha quando criança, onde ele pegava um tubo, um cilindro,
encostava na parede e ele escutava o som do outro lado. O que ele fez? Enrolou 24 folhas de papel, encostou no tórax da paciente e o escutou. Além de escutar, ele percebeu que isso amplificava o som e deu o nome para isso de cilindro. Com o tempo, o pessoal falou, meu, cilindro, que nome, né? Vamos dar um nome de médico, um nome legal. E do grego, estetos, que é pulmão, e escópia, que é observação, saiu o estetoscópio. Que chique, olha que coisa. Aí uma aula pois é, sobre o estetoscópio. A aula do estetoscópio. Então, o Muito estetoscópio é onde o médico vai auscultar. Como é que ele faz para auscultar? Ele põe aquele estetoscópio na orelha. Então, se eu estou com o estetoscópio na orelha, prestando atenção no bebê, por favor, não fala comigo. Eu não vou escutar, não vou responder. E parece que é esta hora... falando sozinho. É essa hora que os pais falam assim, doutor, agora que o senhor pegou aqui, deixa eu falar uma coisa com o senhor. O senhor sabe que não sei o que... Espera, um pouquinho, né? Porque mas às pior vezes, do que os pais falando nessa hora, esse bebê começar a chorar, porque daí você vai ficar ficar surdo. Não tem o menor problema, a gente está acostumado com isso. O pior não é isso, o pior é assim, às vezes, para acalmar um bebê, não esses bebezinhos, às vezes até o próprio recém-nascido, a gente coloca o esteto e começa a falar com o bebê, né? Então eu falo com o bebê alguma coisa, o bebê dá uma risada, ele respira, não o recém-nascido, mas uma criança um pouquinho maior, ele respira, o coraçãozinho bate e tal, e os pais acham que porque eu estou falando com o bebê, eles podem falar comigo. Nem na percussão. Então, mais uma dica, a gente coloca aí na listinha, não conversar com o médico. Não fale com o motorista. Não converse com o motorista. No momento em que ele estiver usando o estetoscópio. Todo mundo já aprendeu a história porque também. naquela hora, eu estou escutando o coração do bebê. Eu vou até ouvir, às vezes, o que você está falando, mas eu não vou conseguir responder porque eu quero prestar atenção. Então, tanto na percussão, quando eu preciso escutar, quanto na ausculta, não dá para conversar. Não conversa. Tem também, para finalizar essa lista, o lance das medidas do bebê, peso, estatura, perímetro cefálico, que também a é gente analisado, faz isso, né? E tudo isso que eu estou falando, a gente faz não só na primeira consulta, a gente faz em todas as consultas. Na primeira consulta, na primeira consulta, o que a gente pega são os dados do parto. Se é a primeira gravidez, se não é, se teve algum abortamento, quantas semanas teve de gestação, se teve alguma intercorrência na gestação, em que hospital foi feito o parto e todos os outros dados que a gente estava conversando. Isso na primeira. Depois a gente faz consequente o acompanhamento disso. Certo. Vamos interromper o papo, a gente continua já, porque uma das coisas que faz parte, muitas vezes, logo dos primeiros meses de vida do bebê, dependendo da quantidade de cabelinho que esse nenê já traz com ele, é o corte de cabelo, o primeiro corte, que muitas vezes é um momento em que os pais adoram registrar, vão com filmadora, com câmera, e inclusive existem uns lugares, aqui em São Paulo, até mesmo em outras cidades, que oferecem aí um momento especial como o primeiro corte, uma lembrança, um diploma, um pedacinho da mechinha do cabelo, é muito interessante. E o nosso repórter Fábio Gravaz, ele foi acompanhar um bebezinho que foi fazer aí o seu primeiro corte de cabelo. Vamos acompanhar. Esse espaço bem que parece um buffet de festinhas, ou até mesmo um playground, um parque de diversões, mas na verdade é um salão de beleza especializado no público infantil. E nós vamos conferir um momento importante na vida das mães e dos seus bebês. Chegou a hora do primeiro corte de cabelo. Essa é a primeira vez que a Mariana, que tem 1 ano, vai cortar o cabelo. E é uma atividade que será acompanhada por toda a família? Sim, viemos todos juntos para cortar o cabelo da Mariana pela primeira vez. O que você espera? Qual é a sua expectativa a respeito desse primeiro corte com a Mariana? Espero que ela não dê muito trabalho, que não fique torto o cabelo, que ela deixe cortada. Até porque vocês têm experiência com a mais velha, que já corta o cabelo e que você já me disse que não gosta muito, dá trabalho. Dá trabalho, sim. Ela dizia que cortar o cabelo doía, por isso que ela tinha medo. Se a gente fala, vai cortar o dedo, vai doer, então acho que ela achava que vai cortar o cabelo e ia doer também. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Alexandre, quais são as instruções que você passa para a mamãe quando ela traz o filho para o primeiro corte? A gente costuma
comentar para os pais passarem segurança, né? Para ficarem calmos, né? Porque a criança é imprevisível, né? Ela pode tanto ficar quietinha, brincando, né? Gostar do ambiente, ou ela pode ficar com medo, um pouquinho achar que é alguma outra coisa, né? Então, quanto mais segurança e calma os pais passarem para a criança, é melhor, dá para a gente desenvolver um trabalho bacana. Na verdade, você está cortando o cabelo de uma criança que não está aqui para cortar o cabelo, ela está aqui para brincar. Então você tem que fazer com que seja uma brincadeira, ter cuidado, porque a criança acaba se movimentando, ela pode mexer de uma hora para outra sem o profissional esperar. Então exige um pouco de treino, de habilidade e calma, principalmente. Em último caso, a gente pode cortar o cabelo da criança dormindo. Tem muitas pessoas que têm problema com a criança de cortar cabelo, tem muito medo, e a gente, se não conseguir mesmo, a gente aconselha a trazer a criança dormindo. Como é um primeiro corte, mamãe, eu sei que tem um prêmio muito legal, leva um diplominha com uma mecha do cabelo. Isso, vai levar a mechinha do cabelo. Tem mães que levam todo o cabelo para dividir com a família, né? Porque a avó quer, o papai, todo mundo. Super de boa, encarou numa boa, adorou, ficou boazinha, sem se mexer muito. Acho que ela gostou, sim. Neste mundo é mais bonito que o sorriso do bebê. Que bonitinho, né, gente? Que momento delicioso que é Eu esse. só tenho uma dúvida, assim, foi pessoal? Escolheram especialmente um vídeo de corte de cabelo de bebê? Eu já tive cabelo. Eu imagino que sim. Tive. Você nasceu carequinho? Não, nasci. Nasceu carequinho. Nasci. Ah, tem dó. Não foi pessoal. Não, então tá. Não, tudo bem. É porque é um assunto muito bonitinho também, que a gente deve comentar. Tem muito bebê que nasce com tanto cabelo já, né? É verdade. Que a gente fala, meu Deus, esse passou na fila umas 3 vezes. E não dá azia. Aquela história que o neném é cabeludo, mentira, né? Pois ele tá dentro do útero, azia no estômago, né? Tá aí mais uma das lendas, né? Que a gestante ouve muitas vezes. Tá. Agora, antes da gente terminar, eu gostaria de saber... Ah, não, desculpa, antes de mais nada eu queria passar aqui, mandar um beijo pro pessoal da Corte Kids, que foi onde a Luna também fez o primeiro corte dela, pra Cris, inclusive, e deixar o site aqui pro pessoal tirar qualquer dúvida, enfim, e saber onde fica, www.cortekids, tudo junto, com K, Corte Kids, K no Kids, tá? No corte.com.br, tá bom? E eu quero saber o seguinte, a periodicidade das consultas, de quanto em quanto tempo deve levar o bebê? O Ministério da Saúde recomenda que você faça uma consulta com 1 mês e depois a cada 2 meses, até 9, depois trimestral. A Sociedade Brasileira de Pediatria acha importante uma consulta mensal até o 6º mês. Veja só, o bebê ele muda muito rapidamente durante esse primeiro ano. Então, não há nada contra uma consulta mensal com o pediatra até 1 ano. Depois ela passa a ser trimestral no 2º ano. Então, 1 ano e 3, 1 ano e 6, 1 ano e 9 e 2. E a partir daí semestral até o 3º e a partir daí pode ser anual. Porque tem sempre uma orientação que a gente precisa passar. E essa orientação, às vezes, se você perder 1 mês ou um controle de um bebê, isso num bebê que está indo tudo bem. Às vezes pode realmente fazer falta 1 ou 2 meses. Um bebê que não ganha peso de um mês para o outro, pode ser tanto questão de alimentação, como pode ser às vezes uma infecçãozinha urinária, como pode ser alguma outra causa, que se a gente pegar logo, pegou em 1 mês, é tranquilo. Você deixou 2 meses assim, esse bebê pode de repente ter alguma consequência um pouquinho maior. E existem outros profissionais também que a partir de alguma fase específica do bebê, ele também precisa consultar. Isso, a gente sugere, a principal delas, logo que nasce o primeiro dente, procurar um odontopediatra. Tá? Dentista de gente grande não é odontopediatra. O odontopediatra tem a sua especialização. Certo. Oftalmo, otorrino e ortopedista são consultas que vão ser feitas de rotina e quem pode fazer essa orientação inicialmente é o próprio pediatra. Já foi feito o teste do olhinho, então o oftalmologista vai depender a evolução disso. O teste da orelhinha também vai depender aquela questão de quando vai fazer a próxima consulta com o otorrino. E o teste do pezinho, para resolver o ortopedista, não tem nada a ver. O teste do pezinho era por conta daqueles problemas de doença, mas o ortopedista, a gente pede uma avaliação de rotina por volta dos 3 anos de idade.
Certo. E é importante também que a gente tenha sempre um contato desse pediatra, telefone, e-mail, enfim, o contato que você precisar para situações complicadas. E muito importante, não saia da consulta com dúvidas. Tá. Esclareça todas as dúvidas. E aí, tendo esses contatos com o pediatra, eles podem ser feitos à noite, final de semana, e-mail, telefone, enfim. E aí o pediatra vai poder orientar se tem necessidade de uma avaliação, se precisa ir para o pronto-socorro, se dá para aguardar e fazer algum cuidado antes de medicar. E dúvidas a gente tem sempre, né? Para esclarecê-las, boas leituras são sempre bem recomendadas, né? Aliás, durante a gestação a gente já pode ir fazendo boas leituras, tirando dúvidas a respeito de cuidados que você deve ter com seu bebê, ainda dentro da barriga, ainda enquanto você está gerando esse bebê e depois, né? Por isso a gente também está recomendando aqui Gerar e Nascer, né? Que é um canto de amor e aconchego, que inclusive vem um CDzinho muito bonitinho que você pode colocar para você ouvir e para o seu bebê também, inclusive durante a gestação já. E aqui você tem dúvidas, né? Não só durante a gestação, alimentação, situações até sentimentos. Isso é muito legal a gente falar de sentimentos, porque tá aí um momento em que os sentimentos estão à flor da pele, né? Durante a gestação, até mesmo quando o neném chega. Então é bom que a gente possa falar sobre isso e saber que existiram pessoas que passaram pelas mesmas coisas, pelas mesmas dúvidas, incertezas e culpas, etc. Então é bom a gente poder compartilhar e saber disso, né? Verdade. Muito legal. Essa série está uma delícia. Na semana que vem não estarei mais aqui, Kátia Fonseca vai estar de volta, por isso eu me despeço de você, Dr. Moisés Chensinski, a quem eu agradeço também pelos esclarecimentos aí a todo mundo, a todo o público do Mulheres. Até uma próxima. Deus quiser. Até semana que vem. Até semana que vem. Não aqui no programa. Obrigada mais uma vez. Que delícia que é essa série, gente. Eu tô adorando e tenho certeza que Kátia Fonseca, quando voltar das férias na semana que vem, também vai adorar dar continuidade, porque tá aí um momento que muda tudo na vida da mãe, na vida da família toda. É uma delícia, a gente vive esse momento intensamente, claro, com algumas dúvidas, com alguns percalços, mas tudo isso é superado em prol de um momento delicioso, de uma causa maior, né? Que é a criação de um bebê, e compartilhar isso com todo mundo, com família, é sempre muito gostoso.